Livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Quem já achou, diga eu achei. Então, vamos junto. Diz aqui o versículo de número 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e puseram em pé um exército grande em extremo. Para terminar, no versículo de número 11, ele diz: então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, pois estamos cortados. Nós estamos cortados. Vamos parar por aqui. A gente vai voltar no início dessa história, mas aqui deixa claro para o profeta Ezequiel, Deus convoca Ezequiel, Deus arrebata o Ezequiel, ele tem uma visão, e assim Deus tratava com os profetas. Então ele traz Ezequiel para uma visão que era a visão espiritual de como estava o povo de Deus. O povo de Deus estava como estes ossos, secos. E eu quero trazer algumas revelações aqui para você, voltando no versículo de número 2. No versículo de número 1, a gente sabe que o Ezequiel foi levado nesta visão. E a Bíblia diz no versículo de número 2 que, conforme o Ezequiel andava por aquele vale, e a gente sabe, igreja, olha aqui para a irmã Thaís, ó, que o vale não é lugar de vida, o vale é um lugar escuro, o vale é um lugar que não entra sol, que não entra, o vale são lugares obscuros. E o vale constantemente nas escrituras é tratado desta maneira, um lugar que não há para onde sair, um lugar fechado, um lugar onde não tem esperança. Então, não é à toa que esses ossos estavam no vale, o local importava. Na verdade, o Senhor estava trazendo para mim e para você, assim como estava trazendo para Ezequiel, o retrato da igreja. O retrato daquele povo, que hoje é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, hoje, muitos ainda se encontram no vale. E por que estão nesse vale? Por que os cristãos ainda vivem em vales? Pastora, eu ainda não estou firmado. E às vezes você pode estar assim, também se encontrando nesse vale. Mas note que essa palavra era direcionada ao povo de Deus. Eles estavam num local, e não só isso, o estado deles naquele vale também não era favorável. Porque conforme o Ezequiel andava, ele notou que não eram só ossos. Não era uma ossada qualquer. Eram ossos sequíssimos. Igreja, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, ó. Você já teve a experiência de deixar um ossinho de frango secar lá no sol, no quintal? Deixa lá uma semana, 2, 3. Aquele osso ele vai secar, não vai não? Ele vai secar, e se você deixar mais tempo ali ainda, vai chegar um ponto que ele vai estar tão seco, que ele vai chegar a esfarelar. Não é verdade? Por mais que você molhe, vai dar meia horinha ali, ele não vai hidratar de novo. Ele já secou. Essa era a realidade do povo de Deus. E quantos, talvez, que estão aqui, que estão ouvindo essa mensagem em casa, onde estiverem, pelo Brasil todo, não estão com essa realidade? Pastora, não adianta, nenhuma palavra que entra me toca mais.
Pastora, eu não consigo nem mais chorar quando aquele louvor que tanto me tocava e não me toca mais. Pastora, parece que eu leio a Bíblia e não entra mais nada. Você está onde? Você está nessa realidade. Você são esses ossos sequíssimos e assim era o povo. Aquele povo tinha se esquecido de Deus, eles estavam cativos, estavam presos. E Deus deixa claro para Ezequiel mais à frente, esse é o meu povo. Engraçado. Ossos secos, na verdade, significam que era, sabe o que, igreja? Impossível de regenerar. Sequíssimos. Talvez não seja você, olha aqui para a irmã Thaís, ó. Talvez seja um familiar. Quando diz para você, lá eu não piso mais. Não adianta falar comigo de Bíblia. Eu já conheço tudo de Bíblia, mãe. Já conheço tudo de Bíblia, ô irmão. Para mim não adianta mais. Quando você sai com a gente para evangelizar num domingo à tarde, e quando você vai para alguns determinados vales, alguns lugares, você vê que aquilo ali já foi gente. Você vê que aquilo ali já recebeu o Espírito Santo. Você vê determinadas pessoas que já foram cheias dele. Mas alguma coisa os levou para o vale. E naquele vale, eles se tornaram ossos sequíssimos. Parece que a gente quer levar a água da vida, mas aquele osso não se hidrata de maneira alguma. Aquele osso não se regenera. Eu já conheço tudo que você vai falar. Eu sei que eu preciso de Jesus. Eu sei que eu preciso voltar. Só não sei como. Só não sei o que fazer. E hoje a gente vai aprender o que fazer. Porque se você talvez conheça alguém nesse estado, ou você está nesse estado, pastora, nada mais me abala. Nada mais me toca. Então você está como esse povo. O povo de Deus que estava impossível de ser regenerado. Não tem como. Mas Deus vai mostrar que há como. E ele vai nos dar o passo a passo. No versículo de número 3, ele pergunta para o Ezequiel, Ezequiel, está vendo bem aí? Estou vendo, Senhor. E aí ele faz a pergunta principal. Você acha que dá para a gente reviver esses ossos? O Ezequiel, igreja, olha aqui para a irmã Thaís, vai ensinar a mim e a você hoje qual é a primeira resposta. Quando você vê, talvez dentro da sua casa, uma situação impossível de ser resolvida. Talvez não na sua casa, mas aqui dentro do seu coração. Pastor, meu coração está tão depressivo. Eu ando tão depressivo, tão angustiado, tão triste, tão abatido. Parece que a palavra de Deus para mim já não faz mais efeito. Eu venho aqui numa esperança desesperada de ter um encontro com Jesus novamente. Que bom que você está aqui. Porque é a sua tentativa de sair do vale e esse é o caminho. Mas Deus vai nos instruir, porque ele pergunta para Ezequiel, Ezequiel, e aí, dá certo? Sabe o que Deus está perguntando para o Ezequiel? E o Ezequiel devolve para Deus, eu acho isso bonito. Porque o Ezequiel, olhando, porque ele nota, quando o Ezequiel anda, ele nota que aquilo estava, não foi Deus que falou para ele que estavam sequíssimos. Deus coloca ele lá para observar aquele vale. E quando ele começa a observar o vale, ele vê que os ossos, eu acredito que conforme ele andando, ia até despedaçando. Foi aí que ele notou, poxa, mas isso aqui está muito seco. E agora, o que a gente faz com isso? E agora, pastora, o que eu faço dentro dessa casa? O que eu faço? Porque quando eu tento pregar, eu já não consigo mais. Pastora, o que eu faço? Porque eu estou andando nesse vale e eu vejo que não tem mais esperança. Mas Deus pergunta para Ezequiel, o que a gente faz, Ezequiel? Dá certo? Você acha que isso aí um dia vai virar alguém na vida? Trazendo para a nossa realidade. Ô, dona Maria, ô, seu João, você acha mesmo que esse filho vai se converter? Você acha mesmo que esse casamento tem jeito? Você acha mesmo que isso tudo aí vai dar certo? Que você tem buscado? Veja que o Ezequiel, ele não fala, meu Deus, eu preciso falar com fulano para ver se vai dar certo. O Ezequiel não fala assim, eu preciso falar com o meu pastor para ver se é isso mesmo. O Ezequiel, em nenhum momento, ele dá um tipo de resposta como se ele estivesse duvidando. Ele diz assim, Senhor, o Senhor sabe tudo. Tu sabes. A gente volta para Jeremias 29:11. Só eu sei os planos que tenho para vocês. Planos de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. Lembra que o Jeremias disse isso? Jeremias deixa claro na fala do Senhor, dizendo, eu é quem sei o que eu vou fazer dentro dessa casa. Eu é que eu sei o que eu tenho que fazer dentro desse casamento. Eu, Deus Todo-Poderoso, sei o que eu tenho que fazer dentro do teu coração primeiro. Para você ter vitória. Então, Ezequiel, sabendo, ele diz, Senhor,
Eu não sei de nada. Em outras palavras, Ezequiel está ensinando a mim e a você nessa manhã. Eu não sou guiado pelo que eu vejo, porque se eu olhar, a resposta é não. Pastora, se eu olhar para o meu casamento, a resposta é não. Pastora, se eu olhar para o meu casamento, meu arrependimento bate. Eu não devia ter casado com ele, eu não devia ter casado com ela. Pastora, se eu olhar para a situação hoje, não tem jeito para mim. Mas Ezequiel devolve para Deus porque ele sabe que Deus é o Deus de todo o poder. Igreja, olha aqui para a irmã Thaís. Eu estou aqui hoje para te lembrar que você não serve a um Deus que as religiões pregam. Você serve a um Deus que nunca mudou e que pode todas as coisas. E que diz para nós nessa manhã, operando eu, quem impedirá? Quem? Quem? Deus pergunta, quem? Que pode ser tão forte, tão poderoso quanto a minha vontade? Quem pode ser? Ninguém. Então, ele começa nos ensinando aqui hoje, Ezequiel, e aí, dá para fazer alguma coisa? O Ezequiel devolve, em outras palavras, dizendo assim, eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode. Tu sabes, tu podes, tudo. O Senhor sabe. E aí ele vai dar a instrução aqui agora, no versículo de número 4, do que Ezequiel, presta atenção, igreja, que isso aqui, eu costumo dizer sempre, Bíblia você lê em casa, aqui você vem buscar revelação. O que ele diz aqui para Ezequiel? Ezequiel, quando Ezequiel devolve para Deus, ele diz assim, Deus, eu nem respondeu o Senhor, eu sei, quanto mais fazer alguma coisa, o Senhor é que sabe. Ezequiel está dizendo, a vontade é tua, se o Senhor quiser fazer, o Senhor vai fazer. Então, igreja, olha aqui para a pastora, ó. Deus vai ensinar exatamente o que fazer quando os seus ossos estão sequíssimos. Pastor, eu sou essa pessoa hoje. Eu sou essa pessoa desanimada, eu sou esse obreiro desanimado. Eu sou esse pastor desanimado, eu sou essa irmã desanimada, eu sou essa pessoa que nada mais hidrata esse osso. Eu estou cansada a tal ponto que eu já não sei mais como agir. Mas eu posso te falar uma coisa? Não há nenhum estalar de dedos. Não há, assim, aquela coisa que, pá, vai te dar um. Não. Você vai ver que o processo de reconstrução desse povo, ali na visão, já ia ter o quê? Volto a dizer aqui, um processo. Se você está enfrentando a depressão, doenças na alma, ou qualquer coisa que tem deixado seus ossos sequíssimos, você tem que ter paciência com você mesmo, primeira coisa, e paciência com quem está enfrentando isso. E continuar fazendo o que Deus vai ensinar ali. Porque ele não vai mandar o Ezequiel juntar osso com osso. Para de tentar juntar osso com osso, irmã. Para de tentar pegar tudo que está quebrado e tentar remendar com as suas próprias forças. Você vai ficar cansado. Você vai ficar perdido. E agora essa peça não encaixa com essa. O fêmur não é depois desse negócio da bacia. Antes tem um nervo aqui. E antes também vai um músculo. Você não vai conseguir. Essa não é missão para você. Pastor, a minha família está quebrada e eu estou tentando consertar. Está tentando consertar do jeito errado. Pastor, o meu filho está quebrado e eu estou tentando consertar. Você não tem essa habilidade. Você não tem essa capacidade. Ezequiel devolve. Ezequiel devolve dizendo assim, eu não consigo mais, mas o Senhor consegue, o Senhor sabe tudo. A primeira coisa que Deus vai falar para o Ezequiel fazer é profetizar. Ezequiel, então você vai fazer o seguinte. Deus poderia ter falado nada para Ezequiel. Igreja, vai acompanhando aqui o raciocínio. Deus poderia, já que ninguém opera contra Deus, Deus poderia ter falado, Ezequiel, então senta aí, ó, que eu vou te mostrar como é que faz, Ezequiel, vem cá, ó, é assim que faz, viu? Você vai falar, você vai fazer, você vai construir. Deixa eu mostrar para você, Ezequiel, que é assim que eu faço. Deus não faz isso. Apesar de ter todo o poder, Deus vai mandar o Ezequiel agir. Olha aqui para a irmã Thaís, ó, você vai precisar agir. Você não tem que largar a mão de casa, largar a mão da fé, largar a mão da sua alma, largar a mão de nada. Você tem que só agir da maneira certa. Você só tem que agir na instrução que Deus vai dar. Ontem eu conversava com uma pastora e nós conversávamos de algumas experiências que tivemos pessoais. E ela comentando comigo
uma experiência, eu comentando com ela outra. E ela disse algo curioso, ela disse assim, Thaís, eu me lembro que há um tempo atrás eu passei por uma enfermidade. E essa pastora conversando comigo, ela dizia isso. E eu fiz o que a gente está habituado a fazer, né? Eu vinha nas reuniões, eu orava, eu expulsava o mal, que é o que a gente é ensinado por Jesus a fazer. E assim nós devemos fazer. Só que Deus tem maneiras de trabalhar. E aí ela comentando comigo, ela dizia assim, eu me lembro claramente que aquela enfermidade, ela insistia em ficar. Até o momento que Deus me deu uma instrução para fazer algo que eu também sabia que era certo fazer, mas eu tinha esquecido. Eu não usava mais isso. Existem curas, igreja, que vai acontecer quando você estiver adorando. Existem milagres que Deus vai realizar quando você estiver, às vezes, fazendo como Jó, orando pelos amigos. Tem milagres, tem situações que você tanto tem buscado que você vai viver numa direção que até você já esqueceu que ela pode funcionar. Você sabe que profetizar, e eu vou ensinar muitos que talvez não saibam aqui, o que é profetizar? Profetizar é dizer aquilo que Deus está mandando dizer. Então, quando ele vai virar para Ezequiel, ele vai falar assim, Ezequiel, você não vai ficar só quieto, você vai trabalhar. Só que você vai trabalhar do jeito que eu estou te instruindo. Ele vai dizer aqui agora, Ezequiel, faz o seguinte, ó. Então ele me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Que ossos? Quais eram esses ossos? Os secos. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porém nervo, e aí ele vai falar, porém nervo sobre vós, eles vai fazer crescer carne sobre vós, estenderei pele, colocarei o Espírito e vivereis e saberei que eu sou o Senhor. Igreja, vamos voltar aqui. O Ezequiel, a primeira coisa que ele vai fazer é se dirigir, presta atenção aqui na irmã Thaís, ó, que aqui tem uma revelação para nós. Ele vai se direcionar, ele não tem mais que se direcionar a Deus. Ele não vai se ajoelhar e clamar, Senhor Deus, faça algo por esses ossos, faça algo pelo meu filho, faça algo pelo meu casamento, Senhor Deus. Sabe o que ele recebeu? Ele recebeu uma instrução. E quando você vem à igreja, você vem receber instruções para que você seja bem-sucedido no seu trabalho, no seu casamento, na sua vida conjugal, na sua vida familiar. Ou seja, você recebe o que dizer. Você recebe essa instrução. Então veja que o Ezequiel, ele vai dizer assim, pessoal, ó, e aí que tem algo precioso aqui. Quem eram os ossos sequíssimos? Os ossos secos, igreja, era o quê? Era o problema. Era a situação impossível. Você vai ver aqui duas faces do profetizar. Porque nessa hora, Ezequiel vai se dirigir ao problema. Olha aqui para a irmã Thaís, ó. Ossos sequíssimos, não houve ninguém. Mas Deus falou algo que parece que aparentemente era uma coisa idiota. Parece que não fazia sentido algum. Ezequiel, você vai olhar para esses ossos sequíssimos que está esfarelando aqui, ó, que nada entra, ó, nada entra. Nada entra nesse coração, nada do que eu falo adianta, irmã Thaís. Nada do que eu faça comigo dá certo. Parece que tudo que eu faço vai para trás. Ossos sequíssimos. E Deus começou a mandar o Ezequiel dizer, Ezequiel, repete o que eu estou te mandando. Repita a palavra que alegrou seu coração. Estou ensinando você aqui hoje. Comece a lançar a palavra de Deus sobre o problema. Sobre o problemático. Acerca dele. O que ele vai dizer, pastora Thaís? A primeira, presta atenção aqui. Porque ele diz o seguinte, ossos secos, o Senhor mandou dizer uma coisa para vocês. Osso seco não ouve. Tem coisa que você vai começar fazendo que aparentemente parece que não está vingando nada. Osso sequíssimo. Você está molhando o osso seco, vai dar 5 minutos, parece que ele vai dizer assim, ó. Suga tudo. Ossos secos, o negócio é o seguinte. Deus mandou dizer aqui uma coisa.
Ele mandou dizer que ele vai fazer entrar em vocês o espírito e vocês vão viver. E o osso esfarelando ainda, seco, nada acontece. E tem mais, hein, ossos secos? Vocês, além de receberem o espírito e além de viver, vocês vão receber também nervos. Os nervos, igreja, na verdade, simbolizavam o início. Era a restauração. Nervos. Sem os nervos, a gente não é nada. Inclusive, ontem eu até mostrava para essa pastora que eu conversava com ela, eu tenho um aplicativo de anatomia. Porque eu sou curiosa, não sei nem o que eu tenho, até tenho. Nesse aplicativo que eu tenho lá, de anatomia, mostra certinho onde estão os nervos, os órgãos. E aí mostra tudo lá. E eu mostrava para ela, eu falei, olha só que bonito, o nervo passa por dentro desse músculo aqui. E aí tal. E a gente lembrou dessa passagem que eu já ia trazer. E eu falei, nossa, eu tô com uma mensagem e tal. E aí ela mencionou, ela falou assim, imagina o cuidado de Deus para trazer tudo isso naquele vale. Eu falei, não é que é? Então, mas voltando aqui para a irmã Thaís, eu estou te trazendo agora para a parte espiritual. Os nervos, eles iriam trazer a regeneração. Então, a primeira coisa que começa a acontecer, naquele rebuliço que vai acontecer, é Deus restaurando. Ó, antes de todo mundo admirar uma obra restaurada, ela passa por um grande momento de reforma. É ou não é verdade? É ou não é assim? Aqui a gente tem aqui em cima o Museu da Cidade. Antigo. Faz parte, tombada. Aqui é a FEPASA mesmo. Aí você passa ali e você fala, que bonito. Imagine isso aqui restaurado. Imagine isso aqui. Já foi, né? Passou até por um processo. Mas, nossa, olha só que bonito. Mas ia ficar um bom tempo de obra. Até que quando tirassem as lonas, tirasse tudo, todo mundo ia ver que a obra estava restaurada. Nervos precisarão chegar primeiro. E a restauração é o tempo que às vezes demanda mais, é o que demanda mais tempo. Tenha paciência, você está sendo restaurada, essa pessoa está sendo restaurada. Nervos. E aí ele ainda diz mais, ele diz que fará crescer carne. A carne, igreja, é o que simboliza a força e a vitalidade. Os ossos secos, eles estão sequíssimos, não tem chance. É impossível, pastora. Nada do que eu molho, nada do que eu jogo ali funciona. Mas é necessário haver primeiro uma restauração antes da pessoa ficar forte. Veja que, como eu falava aqui da FEPASA, para ser restaurado, por que vai ser restaurado? Ah, porque o teto está rachado, a coisa está quebrando. Não tem como, primeiro precisa restaurar. Porque qualquer ventinho vai levar o telhado embora, qualquer palavra vai derrubar essa pessoa de novo. A pessoa, você traz ela, você vem, você vai acompanhando. E ela está no processo de restauração. Primeiro precisa ter nervos. Primeiro precisa ser restaurado para que depois venha a carne, para que depois venha a força, para que depois venha a vitalidade. E aí depois ele continua dizendo e profetizando. Ele está dizendo exatamente o que Deus mandou dizer. Veja que ele não vai fazer nada impossível. E aí sim ele vai colocar a pele. A pele todo mundo sabe que serve para quê? O maior órgão do corpo humano, que é a pele, ela serve para proteção. E também a absorção, né? Quantos remédios, quantos medicamentos são colocados sobre a pele e ela absorve. A pele, ela também, além de ser a proteção, ela também vai absorver melhor algumas coisas. Veja o processo, nervos, carne e pele. Restaura primeiro. Meu irmãozinho, olha aqui para mim, pastorar, eu fui longe demais. Meu irmão, a gente está aqui numa preparação da Santa Ceia. Pastor, eu fui longe demais. Eu acho que Deus não se agrada mais de mim. Tem jeito para os ossos sequíssimos, diga graças a Deus. Tem jeito. Ó, mas você está num processo de restauração, filho. Restaura primeiro. Ai, pastor, mas está demorando muito a restauração. O importante é que a obra termine, diga graças a Deus. Tem que terminar a obra. Deixa chegar os nervos. Depois sim você vai estar forte. Depois você vai estar fortalecido.
Pastora, e nesse tempo de restauração, são palavras de ânimo, palavras que Deus vai te dar dentro dessa casa. Pastora, meu filho está precisando ser restaurado. Meu filho foi muito machucado na igreja. Aquela pessoa que eu amo viveu grandes histórias, mas hoje não é ninguém. São ossos sequíssimos que precisam ser restaurados. Como que eu vou fazer isso? Não é você que vai restaurar, é você dizendo o que Deus manda você dizer. Porque não tem ninguém mais interessado na salvação dos que você ama do que o próprio Deus. Então, a palavra que ele te instrui fala. O problema é que a gente quer restaurar com a nossa sabedoria. O problema é que a gente quer restaurar uma obra do jeito que a gente acha que é certo. O problema é que a gente quer restaurar uma obra com um manual que emprestaram pra gente. Porque um dia deu certo com o vizinho. Vou tentar fazer isso dentro de casa. Eu vou tentar fazer isso porque a irmã fez e deu certo. Mas foi o que Deus mandou você dizer? Foi o que Deus mandou você fazer? Porque se não foi, você vai perder tempo. Agora, pastora, como é que eu descubro o que Deus está mandando você dizer? Esteja disponível para Ele te levar diante desse vale. Esteja com o coração aberto. Esteja disponível para ouvir a voz de Deus. O problema é que a gente é um bando de cabeçudo que está sempre atarefado, sempre ocupado, sempre querendo ser o dono da razão, sempre querendo fazer o que não deve, que a gente perde tempo na vida. E quando a gente perde tempo, desculpa te dizer, mas quando a gente perde tempo, a gente perde também, sabe o que junto com ele? A esperança. A gente perde a esperança. Quem perde a esperança, perde a fé. Aí acabou. Aí você vem por vir, você busca por buscar. Aí, de repente, é você que virou os ossos sequíssimos. Mas tem jeito, diga, tem jeito. E aí, quando vem, depois que essa pessoa está forte, vem então a proteção. Ela se sente protegida, nada vai me tocar. A minha pele vai absorver aquilo que é bom para mim. Eu não quero mais absorver nada que não é para mim. E aqui ele continua te profetizando. E aí sim, igreja, olha aqui, ó. Aí sim ele vai pôr o Espírito e vocês vão viver. E aí sim vocês vão saber quem é o Senhor. Igreja, olha aqui para mim, ó. Não adianta você querer que aqueles familiares, as pessoas que você ama, ou você mesmo, que já virou um osso sequíssimo, entender quem é o Senhor. Tem um processo. Deu para entender aqui a coisa? Quem está entendendo aqui, diga graças a Deus. Tem um processo. São nervos. É carne, é pele, é o espírito. Então há esse processo. Mas é possível ser regenerado. É possível ter chance. E aí ele continua. Veja que o Ezequiel, ele vai dar voz ao que Deus mandou, do jeitinho que Deus mandou, a um problema. Qual é o seu problema hoje? Seu problema é uma doença? Seu problema é alguém que está perdido? Seu problema realmente é um vale de ossos sequíssimos, pastora? Que quando eu tento salvar, que quando eu tento pegar, parece que é aí que o osso esfarela mesmo? Não tenta pôr a mão em osso seco. Não tenta pôr a mão em osso seco, não vai vingar. Não coloca a sua mão precipitadamente. Ele está dizendo aqui, ó, versículo agora de número 7. Então profetizei, como se me deu ordem. E aí começou a acontecer o quê? Um ruído. Enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço e os ossos se juntaram, cada osso no seu osso. Igreja, olha aqui para mim. Enquanto Ezequiel falava o que Deus estava mandando ele dizer, o rebuliço acontecia. Quando você para de dizer o que Deus está mandando você dizer, o rebuliço para. Pastora, parece que quando eu venho para a igreja a coisa aperta lá em casa. É o rebuliço, diga graças a Deus. É o rebuliço. É a luz que incomoda as trevas. Acabou. Ai, pastor, eu acho que eu vou deixar de vir para a igreja. Ué, vai parar de dizer o que Deus manda, o rebuliço também para. Mas não tem osso, não tem carne, não tem pele, não tem restauração, não tem exército forte. Aí é uma escolha sua. Eu prefiro dizer o que Deus quer que eu diga, sim ou não? E eu espero que você também queira isso. Agora, se você quer bonança, se você não quer rebuliço, se você não quer ruído, então fica na sua. Fica quietinho. Nada muda, nada acontece. Sua vida vai levando até a hora que Jesus voltar ou a gente for recolhido. Acabou. Aí a gente vive uma vida frustrada, sem vitória, sendo um crente churumelas, vindo por vir. De vez em quando vem o domingo, se sente melhor, mas na quarta-feira já está ruim de novo. E assim vai. Agora, eu pergunto para você o que você prefere. Já vamos viver esse rebuliço de uma vez, porque eu quero ver o grande exército lá dentro da minha casa. Eu não quero mais ser osso seco, pastora. Eu não quero mais ser aquela pessoa que quando tentam pegar em mim, eu esfarelo facinho.
Eu não quero ser uma pessoa que me magoa facilmente. Eu não quero ser essa pessoa, esse crente Nutella, que quando vai falar qualquer coisa para mim, eu já estou chateadinho. Eu não quero mais ser. Então comece a dizer o que Deus está mandando. Comece a ser restaurado por Deus. Se você tem feridas da obra, feridas do ministério, feridas que um dia te causaram, seja qual for a sua ferida, você é um osso seco, precisa ser restaurado. E o Senhor pode restaurar. Quem crê nisso, diga graças a Deus. E eu digo mais, eu digo que só o Senhor é quem pode restaurar. Eu digo que é só Ele. Quando, pastora? Quando eu empresto a minha boca para Deus e não para o demônio. Tem gente que empresta a boca para o inimigo. Nunca vai dar certo isso. Eu não sei se um dia tem chance para mim. Eu não sei se um dia eu vou voltar a ser como eu era. Posso te garantir uma coisa, você vai ser melhor do que um dia você foi. Se você deixar Deus agir. Ezequiel, abre a tua boca para falar o que eu estou mandando. Faça só isso. E o Ezequiel falou do jeitinho. A Bíblia diz que enquanto, no processo, diga no processo, enquanto você vai falando, Ezequiel começou a ouvir um barulho, um ruído. Que ruído diferente, que ruído estranho. E aí ele começou a ouvir aquilo e de repente ele começou, eu imagino a cena do vale, os ossos vindo de lá das profundezas, porque o fêmur de um corpo estava lá na costela do outro e vinha aquele rebuliço. Aquele barulho todo. Isso acontece na nossa vida. Quando a gente começa, pode escrever o que eu estou te falando. Escreve aqui, na tábua do teu coração. Quando você começa a executar o que Deus mandou você executar, tem ruído, tem rebuliço, tem barulho. Pode reparar. Quando você começa a dizer, profetizar na tua casa, tem ruído. E não é para esperar nada diferente, porque ali tem ossos sequíssimos. Vai ter que ter ruído, vai ter que ter barulho, vai acontecer um furdunço, de repente, você vai ver que de repente lá a coisa vai começar a engrossar. Mas eu vou sair dessa casa, e que não sei o quê. Deixa. Enquanto você fala, Deus está fazendo a obra. Eu não piso mais aqui, é o rebuliço. Não se escandalize. Não vou falar mais nada, eu não vou incomodar, porque senão vai sair daqui. Deixa acontecer. Deixa Deus operar. Eu pergunto para você, diante do Espírito Santo agora, você acha que você está errando ao dizer o que Deus manda? Claro que não. Agora, a gente erra quando a gente se omite, quando a gente fica quieto. Ezequiel não, Ezequiel traz a palavra de Deus e fala, bom, pessoal, vem. E aí, enquanto ele dizia, era no processo, diga, é no processo. E no processo, enquanto ele profetizava, foi acontecendo um rebuliço, os ossos foram juntando, cada osso no seu osso. No versículo de número 8, e olhei, e eis que vieram nervos. Olha lá os nervos, lembra dos nervos? A estrutura vai chegando sobre eles. Olha aqui para pastor, tenta juntar osso sem nervo. O que liga são os nervos. Nervos e músculos, sustentam os ossos. Então veja, ele continuou. E aí ele diz, os nervos, ou seja, a restauração começou a vir sobre eles. Igreja, olha aqui para mim, Tem restauração que você vai saber que está acontecendo, mas não vai ser você que vai ver. Olha aqui para a irmã Thaís, Vou dizer de novo que eu acho que você não entendeu. Tem restauração que vai acontecer na tua casa que vai ser longe da tua presença. Pastor, eu não sei o que está acontecendo lá. Só continua dizendo o que Deus manda, porque Ele está restaurando. Ele está colocando nervo com nervo e músculos no lugar certo. Pessoas restauradas são pessoas fortes. Aí vem a carne. Vem que vai trazer a vitalidade para eles. Não adianta você querer fortalecer um membro da tua família se eles não têm estrutura para serem fortalecidos. Precisam ser restaurados. Não adianta você colocar força em alguém que está machucado. Primeiro precisa ser restaurado. Vem cá, anda comigo que eu vou restaurar você. Deus mandou dizer isso. Deus mandou falar isso. E restaura essa pessoa. Para depois ela ser fortalecida. Continua, isso é com você também. No versículo ainda de número 8. Agora sim, vai começar a vir a proteção. A pele, onde por ela são absorvidas muitas coisas. Olha lá. E havia-se então, estendeu-se pele sobre eles por cima. E aí, pastora, tá tudo pronto, hein? Agora esse familiar que eu amo, essa pessoa, eu mesmo, já estou restaurado. Eu sou uma pessoa que já estou restaurada. Eu sou uma pessoa que já estou forte, pastor. Olha, eu já entendi. A força está comigo, graças a Deus, pastora. Eu sinto que eu estou protegido pelo Senhor. Que bom. Mas ainda não havia neles o Espírito. E sem o Espírito, eles não poderiam ir muito longe. Porque ainda não estavam vivos.
Igreja, isso aqui é muito forte, que eu vou te dizer agora. Tem gente que tem nervo, tem gente que tem carne, tem gente que tem os músculos, tem gente que tem pele, mas tem gente que não tem o Espírito. É o Espírito que te dá vida. É o Espírito que faz um cristão, mesmo na guerra, mesmo vivendo o pior momento da vida, sair de casa com um sorriso no rosto. Porque é Ele que traz a vida. O Espírito faz isso. Sem o Espírito você não vai longe. O Adão foi formado do barro. Vem cá, meu primeiro homem. Deus foi formando o Adão, deixou ele bonitinho, carne e osso certinho. Mas faltava em Adão o Espírito, que foi soprado nas narinas. Ali ele virou um ser vivente. Ali ele se tornou um ser semelhante a Deus, com emoções, com sentimentos, porque Deus também sente, assim como eu e você. Somos a imagem e semelhança dele, sim ou não? Somos como ele. Então veja que assim é o Senhor, assim ele nos fez. Então ele sopra ali em Adão o fôlego de vida. Assim faltava nesse exército. E o que eu venho fazer aqui, pastora Thaís? Você vem, por isso que cristão não falta nos domingos. Porque os domingos são os dias em que nós injetamos nessa pessoa o Espírito do Senhor. Onde eu explico para você o que é ser revestido pelo Espírito de Deus. E aqui, o Senhor, então, aqui que tem uma grande revelação. Outra revelação que você veio buscar aqui hoje. Veja que Ezequiel, até então, ele se dirigiu aos ossos sequíssimos, ao problema, aquilo que parecia impossível de ser regenerado. Tem gente que passa a vida inteira somente se dirigindo a ossos secos e nunca entra o Espírito e ela nunca termina a obra. Duas revelações aqui, melhor dizendo. Porque agora Deus vai dar uma outra instrução que parece parecida, mas não é. Faltava neles o quê? A vida. Faltava neles o primordial para que eles fossem verdadeiramente vitoriosos. E aí, de repente, no versículo de número 9, Deus vai dar outra instrução, que na verdade parece a mesma, mas não é. Olha o que Deus vai dizer para Ezequiel. E ele me disse, profetiza ao Espírito. Profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Igreja, olha aqui para a irmã Thaís. Eu pergunto para você nessa manhã, o Espírito que faltava era o problema? Não era, era a solução. Veja que primeiro Ezequiel vai profetizar acerca do problema. Osso seco, você começa a ter vida agora. O casamento, a partir de hoje você vai ser o melhor casamento. O filhos, a partir de hoje, ou seja, aquela pessoa, aquela situação que é um problema, tem horas que Deus vai te mandar dirigir-se a ele. Mas e aquilo que falta, que seria a solução? Você também vai ter que profetizar. Você também vai ter que chamar a existência daquilo que não é como se já fosse. Na instrução que Deus vai te dar. Veja que parece a mesma coisa, mas não é. Ou cura, ou restauração, é sobre a minha vida. Vem agora. Em nome do Senhor Jesus. Agora, Ezequiel, você vai se dirigir à solução. Você vai clamar por ela. Vem cura, vem restauração. Vem agora, poder de Deus. Pastor, eu sou esse osso seco, eu estou desanimado. Vem ânimo do Senhor Jesus. Vem alegria do Espírito Santo sobre a minha vida. Mas isso é dizer o que Deus manda você dizer. Veja que aqui ele continua agora. Profetiza ao filho do homem. Ó, filho do homem, assim diz o Senhor. Vem dos quatro ventos. Olha aqui para a irmã Thaís, ó. O que são esses quatro ventos? O Ezequiel não sabia nem de onde vinha, nem como ia chegar. Mas ele estava dizendo o que Deus estava mandando dizer. Você não sabe como a cura vai chegar. Você não sabe como vai haver, como vai ser. Mas isso não cabe a você. Veja que o Ezequiel em nenhum momento falou assim, ô Deus, que quatro ventos é esse aí? Se eu só vejo um vento. Que negócio é esse de falar para os quatro ventos? Ou vem, Espírito dos quatro ventos? São os mistérios de Deus, que cabem a revelar a quem ele quiser. Então veja que ele começa a dizer assim, e aí ele vai, ó, e assopra sobre esses mortos. Versículo agora, de número 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo.
Igreja, olha aqui para mim, ó. A igreja de Cristo só é um exército quando ela é restaurada. Guarda isso. A igreja do Senhor é um exército, não é não. Não é não. Se ela não for uma igreja restaurada, se ela não for uma igreja fortalecida, se ela não for uma igreja que tem proteção, se ela não for uma igreja que tem o Espírito, ela não é um exército. E não assusta ninguém no mundo espiritual. Pastor, então, primeira coisa que você vai precisar fazer e vai começar aqui hoje é colocar diante de Deus você. Meu Deus, eu estou aqui. Se você é essa pessoa que precisa ser restaurada, você não vai conseguir restaurar ninguém. É a mesma coisa que eu ensino solteiros. Quer casar? Restaura primeiro. Ninguém vai te restaurar. Ezequiel não fez nada aqui. Ezequiel só deu voz à palavra de Deus. Tá solteiro? Quer casar? Então esteja realizado. Seja você o exército forte e vai se unir com outro exército já pronto. Não tem essa de achar alguém para poder te restaurar, de achar alguém para te fortalecer, de achar alguém para ser sua proteção. Sai fora. De achar alguém para te dar vida. Esse alguém é Jesus, já foi dado para você na cruz do Calvário. É por isso que tantos casamentos são quebrados. São pessoas quebradas, precisando de restauração, tentando achar essa restauração um no outro. Não vai dar certo. Aí não dá. Aí você evita um grande sofrimento. Seja restaurado no Senhor, seja alegre nele, receba a vida do Senhor em você. Agora eu estou pronto, agora eu estou forte. Agora pode vir quem vier, que a gente vai transbordar. Juntos seremos fortes, juntos seremos poderosos. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E ele vai ver que você tem um propósito, o outro também tem um propósito, vai unir, vai fazer o que tem que ser feito. E aí sim vocês serão fortes. Não adianta. Deus está ensinando muita gente aqui hoje o que ele queria fazer com o povo dele que estava quebrado. Tem gente aqui hoje que está quebrada. Tem gente aqui hoje que está desesperado. Tem gente aqui hoje achando que foi longe demais. Tem ossos sequíssimos aqui, Senhor. E o Senhor está dizendo para mim e para você o que devemos fazer. Eu faço a minha parte aqui nesse altar. Eu trago a palavra que vai te dar vida. Eu trago a palavra que está nas Escrituras. Podendo e orando a Deus para que no máximo eu manipule o menos possível com exemplos, às vezes infelizes, que o pregador traz no altar e que a gente tem que lutar aqui diante de Deus para não trazer. Para que a palavra seja o menor possível maculada, ou seja, para que ela seja pura verdadeiramente. Então a gente traz essa palavra aqui para você, para que o Espírito de Deus se revele a cada um, porque da maneira que Deus está falando aqui com você, não é a mesma maneira que Ele está falando com o seu vizinho do lado. Ele sabe tratar de maneira única e individual, porque somos essas pessoas. E para terminar, eu queria trazer o que Deus quer fazer, que é o que nós vamos começar aqui neste propósito de hoje. Você vai agora para Isaías 43. Vamos juntos lá? Olha o que ele diz. Eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim. Igreja, olha aqui para a irmã Thaís. Veja que Deus não está dizendo assim, eu apago as tuas transgressões quando você trabalha para mim. Eu apago as suas transgressões quando você ora todo dia. Eu apago as suas transgressões quando você dá uma oferta. Eu apago as suas transgressões quando você vem à igreja. Eu apago as suas transgressões porque eu sou bom. Graças a Deus, diga graças a Deus. Porque Ele é bom. Então eu pergunto para você nessa manhã, você é digno? Você é digno de ter as suas transgressões apagadas? Sim, pastora, porque Ele me fez digno. Porque Ele é bom. Veja que Ele diz, por amor de mim. Deus está dizendo, por amor da minha palavra, eu apago os seus pecados. E deles, não me lembro mais. Diga graças a Deus. Igreja, pecado confessado é pecado inexistente. Pastora, e como é que eu faço isso? Só que ele termina dizendo assim no versículo de número 26. Mas antes, não é? Ele diz, procura lembrar-me. Igreja, diante do Espírito Santo aqui, Deus não se esquece de nada. Quando Deus está dizendo para você, procura me lembrar, é que Ele quer que você se lembre. Diga graças a Deus. Ele não precisa se lembrar de nada. É um momento, olha aqui para mim, ó, isso aqui é muito profundo que eu vou te ensinar. É um momento onde você entra em concordância com Ele no mundo espiritual. Lembra do que o Ezequiel fez? O que o Ezequiel fez, pastora? Ele entrou em concordância com a palavra.
Deus tinha dado a ele a palavra e ele concordou com ela. Ele simplesmente profetizou, ele entrou em concordância com o pai. Quando, pastora? Quando ele deu voz àquilo que o pai orientou. Quando é que você vai viver vitórias na sua vida? Quando você der voz, quando você der vida ao que Deus manda você fazer, ao que Deus manda você dizer. Mas quando você diz o contrário, você dá vida ao contrário. Quando você diz que não crê, você dá vida a isso. Quando você diz que você não vai conseguir, você dá vida a isso. Você entra em concordância com isso. Então é por isso que Deus fala, eu apago as transgressões por amor de mim, porque se fosse por eles, eu não ia perdoar ninguém. Deus está dizendo, eu perdoo eles porque eu sou perdoador. Porque se dependesse do meu povo, o meu povo não ia nem se perdoar. Quantos pecados, quantas transgressões, você diz, meu Deus, eu fui longe demais, nem eu me perdoo. Como pode eu ter feito isso? Como pode eu ter pensado dessa maneira? Como pode um dia eu ter falado desse jeito? Mas por amor dele mesmo, da sua palavra, da sua bondade, ele te perdoa. E ele diz, então você vai fazer o seguinte, procura lembrar-me. Quando, pastor? E ele diz lá, ó, entremos juntos em juízo. Sabe o que isso quer dizer? É aquela conversa que você tem com Deus, dizendo, Senhor, está aqui as minhas causas. Eu vim aqui para que o Senhor se lembre delas e eu me lembre das suas palavras. Porque é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Você recebeu um envelope na entrada, como eu disse no domingo passado, mas se você não veio, não tem problema, eu te explico agora. Que é o que você vai fazer fisicamente. Você vai colocar o que você quer que Deus lembre dentro desse papel. Pastor, eu quero que Deus se lembre da minha saúde. Porque ele diz que ele é o Deus que me sara. Quem está entendendo aqui, diga graças a Deus. Meu Deus, pastor, eu quero que dentro desse envelope venha a certidão do meu casamento, para que ele se lembre dele. Para que se lembre daqueles ossos sequíssimos que ele quer dar vida. Diga, ele quer dar vida. Ele quer vivificar os ossos sequíssimos, igreja. Não é só você, é muito mais do que você, ele quer muito mais do que você. E ele continua dizendo aqui, ó, e vamos entrar juntos em juízo. O que é entrar juntos em juízo, igreja? Você vai expor as suas causas e o Senhor vai expor as dele. Igreja, olha aqui para a pastora, esteja pronto. Na hora que você colocar essa causa dentro desse envelope, o Senhor vai também apresentar as causas dele. Thaís, então a partir de hoje você vai fazer isso. Thaís, então a partir de hoje você vai vender, vai comprar, vai fazer, vai adquirir. Eu não sei o que Deus vai dirigir. Eu não sou fofoqueira. Deus que vai falar. Mas você vai fazer o quê? Procura lembrar-me. Você vai colocar suas causas aí dentro. E aí você vai apresentar diante de Deus e ele vai entrar com você nesse juízo. E ele diz, e apresenta as tuas razões. O que é apresentar as razões, pastora? É apresentar diante dele aquilo que você tem sentido para que prove a sua inocência. Esse era o objetivo principal. Eu sou inocente por causa disso, disso e disso. A gente está falando de um tribunal. Então você vai chegar, meu Deus, por que eu quero a cura? Primeiro porque o Senhor é o Deus que me sara, eu quero ter vida plena, eu quero viver a vida abundante que Jesus veio trazer. Você vai ver, igreja, que você vai ser obrigado a dizer o que Deus manda. Você vai se ver obrigado a dizer o que Deus manda, diga graças a Deus. E aí sim, olha o que ele termina dizendo, qual é o objetivo de você entrar nesse tribunal? Pastora, qual é o objetivo de eu apresentar essa causa? Para Deus, olha aqui, ó, para Deus. Repete comigo assim, para Deus só tem um objetivo, me justificar. O que Deus quer? O justo juiz quer o quê? O que o justo juiz quer? Absolver. O justo juiz, ele vê todos como inocentes até que se prove o contrário. Assim é o Senhor. E ainda que se prove o contrário, o interesse dele é te justificar e te inocentar. Ainda que você coloque, meu Deus, está aqui, ó, a minha causa está aqui, o objetivo dele é para que eu possa te justificar. Veja que ele não diz assim, ó, para ver se eu vou te justificar, para ver se eu vou te absolver, para ver se eu vou te abençoar, para ver se eu me agrado de você. Isso não existe no linguajar de Deus. Porque o interesse dele é salvar, o interesse dele é perdoar, o interesse dele é abençoar, o interesse dele é ver você vivendo a vida plena, o exército forte, a igreja de Cristo, pronta, preparada para recebê-lo em o nome do Senhor Jesus. Olá, meus amigos, que alegria ter você aqui no meu canal. Se essa mensagem falou ao seu coração e ele está cheio de gratidão, e você sente agora no seu coração de fazer uma doação, faça agora em nome do Senhor Jesus, porque a obra precisa.
Basta você fazer a sua doação através do Pix doacoins@iigd.com.br e em seguida mande o comprovante para nós através do WhatsApp 19 991 07 49 14. Continue com a gente, tem muito mais mensagens aqui para te abençoar.